Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Alô, pastor Marcelo Santos, muito boa tarde, você me ouve aí, queridão? Salve, salve, meu querido, salve, salve todos os nossos queridos ouvintes da Rede 316, uma boa tarde para vocês. Pronto, bem-vindo mais uma vez por aqui, pastor Marcelo, é sempre uma alegria te receber aqui nas sextas-feiras, né, do nosso Tarde Viva, aqui da nossa 316. Tá chovendo por aí, tá sol, como é que tá o clima aí? Vamos falar do tempo, né? É sempre um assunto relevante. Tá calor, aqui tá calor. É mesmo? Tudo certo. É, céu azul, algumas nuvens, calor. É o Rio de Janeiro sendo Rio de Janeiro. É isso mesmo. Então tá bom, aqui tá um pé d'água, pastor. Aqui tá um pé d'água. Algumas estradas até foram interditadas aqui, pontes que estão ameaçadas em cair, né? Aqui porque na verdade a cidade que eu moro, Pedro Canário, ela fica já divisa com a Bahia. Então esses alertas aí estão mais aqui pro sul, extremo sul da Bahia, já entrando na Bahia, né? Então, BR-101 aqui tá bem difícil trafegar, mas vamos orar para que Deus continue no controle aí. Muita chuva. Isso aí, quem puder ficar em casa, fique, né? Para não correr nenhum risco. Exatamente, evitar aí esse tipo de situação. Bom, vamos lá, posso soltar logo nossa vinheta pra gente começar o nosso sextou aqui? Então vamos nessa. Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Vamos que vamos então, 3h05. Pastor Marcelo Santos já está por aqui pra gente poder falar sobre um assunto não, são vários assuntos aqui na verdade, né? São vários tópicos, vamos dizer assim. A gente vai falar hoje sobre fé, ciência, fake news e teorias da conspiração. Aí sim. É isso aí. Polêmica, você gosta de uma polêmica, né? Aqui pra nós, fala baixinho pra ninguém ouvir. Você gosta de uma polêmica. Pois é, irmão Nayá, eu devo confessar que esse programa eu tive algum trabalhinho pra juntar as ideias e pra saber o que falar, o que deixar de fora, que é um assunto bastante fervilhante. Vamos tentar não fazê-lo ser mais fervilhante do que ele já é. Vamos tentar dar uma amenizada aqui na situação, né, pastor? Mas enfim, por que é tão urgente a gente conversar sobre esse assunto ou esses assuntos, pastor Marcelo? Vamos lá, Nayan. Nós estamos vivendo em tempos muito estranhos, sabe? E os cristãos universitários estão no meio de um fogo cruzado quando a gente fala desses assuntos, sobre fé por um lado, sobre ciência por outro, porque o universitário cristão é alguém de fé que está no meio científico para estudar ciência. Sim. E aí, nesse meio de teorias da conspiração envolvendo a ciência, fake news envolvendo a ciência, um excesso de informações nas redes sociais. É um fenômeno que a gente tem visto aí de alguns anos para cá, uma explosão de conhecimento que não gera um aumento de sabedoria, porque são duas coisas diferentes. As pessoas têm informações, mas não têm sabedoria. E aí, a gente tem, por um lado, cientistas criticando quem tem fé. A gente tem, por exemplo, o Richard Dawkins, né, um cientista ateu que escreveu um livro chamado Deus, um Delírio, e ele se considera um missionário do ateísmo, e a obra dele visa ridicularizar a fé cristã e as fés em geral. E você vê, por um lado, uma reação a isso de crentes, pessoas que creem, rejeitando a ciência. Como se fosse assim, já que o cientista, e aí coloca tudo no mesmo balaio, já que o cientista não aceita a minha fé, então eu que creio também não vou aceitar a ciência. Junto a isso, um clima de desconfiança generalizada, todo mundo desconfiando de todo mundo. Exato. E aí a cereja do bolo, uma pandemia, uma doença que se espalha e que gera medo, gera desconfiança, gera uma mudança total na vida das pessoas, a vida de todo mundo ficou de cabeça para baixo. No meio disso tudo, sim, os especialistas dizem coisas, mas a gente não acredita nos especialistas.
Aí sempre aparece alguém com uma teoria alternativa, sempre aparece alguém dizendo, olha, isso que todos os especialistas estão dizendo é mentira, a verdade é isso aqui. E aí surgem as perguntas: estão mentindo para nós? Né? Há uma verdade secreta? Tem uma verdade escondida aí que ninguém conta? Em quem que a gente vai acreditar? Onde está a verdade? Surgem então as famosas teorias, né? E às vezes essas teorias elas são contraditórias. Uma teoria diz uma coisa e outra teoria diz o oposto, e às vezes a mesma pessoa acredita nas duas teorias. Você acredita nisso? Sim. Acontece. Acontece, é verdade. Tem uns caras aí que não tem base de nada e acaba indo com tudo, né? É verdade. E aí, eu já quero deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes o que eu não vou fazer nesse programa. Claro, vai. Eu não vou aqui desmascarar nenhuma teoria da conspiração em específico. Certo. Eu não vou nem mesmo citar a teoria X de que isso, e eu vou demonstrar que essa teoria não é verdadeira. Sabe por quê? Porque é impossível argumentar com uma teoria da conspiração. É impossível provar que uma teoria da conspiração é errada. Sabe por quê? Porque se eu disser para alguém que acredita numa teoria da conspiração e mostrar provas para ele, essa pessoa vai dizer assim: essas provas são forjadas, essas provas são fraudes, porque aquelas pessoas que estão fazendo a conspiração e que estão escondendo a verdade plantaram isso aí pra gente acreditar. Se a pessoa gostar de mim, ela vai falar assim: tadinho, você está sendo enganado por essas pessoas malvadas que estão fazendo a conspiração. Se a pessoa não gostar de mim, ela vai falar: você é um deles, você é um dos que está querendo enganar, você está mal intencionado. Então, é impossível desmascarar ou derrubar uma teoria da conspiração. O que a gente pode fazer é entender um pouco como as teorias da conspiração funcionam, entender um pouco o que são as fake news e trabalhar um pouquinho nisso aí. E a primeira coisa que a gente precisa é refletir sobre o relacionamento entre a fé e a ciência. É por aí que a gente vai começar. Muito bem. Então, é possível a gente conciliar fé e ciência? Boa pergunta, né? Essa é uma pergunta muito importante, né? Na verdade, sim, tá? Na verdade, não deveria haver conflito entre a fé e a ciência. Na verdade, fé e ciência, elas deveriam andar juntos. Eu não sei se você sabe, mas a própria ciência, o próprio empreendimento científico, ele foi patrocinado pela igreja, né? É a cosmovisão cristã que possibilita o empreendimento científico. Por quê? O cristianismo, ele tem uma coisa que outras religiões não têm. Vamos lembrar do tempo aqui, né? Estamos falando da antiguidade, estamos falando do início ali do cristianismo e toda a Idade Média. O cristianismo, assim como o judaísmo, acredita que o Deus que me criou à sua imagem, o Deus que criou a minha mente, o meu cérebro, é o mesmo Deus que criou tudo mais. Então, por causa disso, a minha mente tem condições de entender, de compreender o mundo de Deus. E aí o protestantismo, ele vem dizer que não é errado você, como homem criado à imagem de Deus, mordomo da criação, não é errado você estudar as obras de Deus, se debruçar sobre elas e tentar descobrir como é que funciona. Então a ciência nasce daí, né? Todos os grandes cientistas, eles eram cristãos. O Isaac Newton, por exemplo, ele era um cristão devoto, ele era crente, ele assinava as suas obras consagrando as suas obras para a glória de Deus. Ele falava assim: olha, quando eu olho o céu estrelado, quando eu observo do meu telescópio o movimento dos planetas, eu fico glorificando ao meu Deus que criou um mecanismo tão perfeito, tá?
as universidades, elas foram patrocinadas, as primeiras universidades, Oxford, Cambridge, Sorbonne, aquelas universidades que começaram há 1000 anos atrás, 900 anos atrás, eram patrocinadas pela igreja. Então, tudo vivia em harmonia, né? Sim. Porque tanto a ciência quanto os cientistas são dons de Deus. Deus abençoou e deu à humanidade pessoas com essa aptidão, com esse gosto de estudar, de pesquisar. Isso é um dom de Deus para a humanidade, né? E a gente precisa entender isso. Muitas pessoas que hoje em dia desconfiam da ciência e falam mal dos cientistas e dizem que não se pode confiar na ciência, são pessoas que usam óculos, são pessoas que tomam remédio para pressão, são pessoas que fazem tomografia, são pessoas que estão nos ouvindo agora através de um aparelho celular, através das ondas de internet. Tudo isso é possibilitado pela ciência. Exatamente. Né? Tudo isso vem da ciência e a gente não fica investigando se o cientista que criou o celular era cristão, se o cientista que criou o raio-x era cristão. A gente entende que tudo isso são presentes da mão de Deus, providência de Deus para nós. Agora, historicamente, Nayan, aconteceu um negócio. Do século XVII para o século XVIII, a categoria profissional de cientista começou a surgir, começou a se firmar. E aí essa categoria profissional, ela sentiu a necessidade de se desvincular da igreja, sentiu a necessidade de se separar e de ter um domínio próprio. E aí começaram a circular essas narrativas de que a fé e a ciência são inimigas. Aí começaram a listar vários exemplos, né? Como, por exemplo, o julgamento de Galileu, como, por exemplo, aquela situação em que as pessoas não acreditavam que a Terra era redonda, que se podia fazer a circunnavegação. Eles começaram a usar esses exemplos isolados para dizer que a religião sempre se opõe à ciência, que são coisas opostas, tá? E aí alguns cientistas, né, a partir dessa época, com a arrogância humana, que é consequência do pecado, alguns cientistas realmente acham que Deus foi superado. Alguns cientistas falam que colocam uma idolatria em cima da ciência, que de fato é algo que a gente não pode aceitar, né? Mas aí alguns crentes reagiram com ressentimento. Alguns crentes ficam ressentidos da ciência e alguns, Nayan, ficam ressentidos de quem estuda de forma geral. Algumas pessoas sentem uma raiva de quem estuda e não querem ouvir falar e não querem aceitar nada que alguém diga nesse caso, tá? Então, graças a Deus, hoje em dia existem tanto cientistas que entendem a importância da fé. Você vai encontrar muitas pesquisas nesse sentido, você vai encontrar muitos cientistas que abandonaram essa postura assim negativa em relação à fé e reconhecem que a fé é algo importante, que a religião é algo importante, e cientistas dando testemunho da sua fé em Jesus, né? E por outro lado também tem muitos cristãos que estão investindo nesse diálogo entre a fé e a ciência. Um exemplo disso é a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, que tem a sigla ABC2. O ouvinte pode procurar aí na sua internet ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Eles se dedicam a construir essas pontes, a fazer esse diálogo entre cristãos e cientistas, entre cientistas cristãos e cientistas não cristãos, e dos cristãos conhecerem também um pouco mais sobre a ciência. Vale muito a pena olhar os materiais dessa associação. É muito bom. Vou dar uma fuçada. O universitário... Oi? Vou dar uma fuçada aqui depois. Isso. Você que está nos ouvindo e que é um universitário cristão, você pode ajudar muito também nesse diálogo.
Você pode ajudar a sua igreja, você pode fazer palestras na sua igreja sobre a ciência, sobre a relação entre ciência e fé, como é que funciona o trabalho científico, porque muitas pessoas têm uma desconfiança porque não sabem como funciona o trabalho de um cientista, como é o método cientista, o método científico, porque é assim, o cientista ele faz uma descoberta, ele faz tem uma teoria, e essa teoria ou essa descoberta, ela tem que ser repetida por outros cientistas de outros lugares. Aí os outros cientistas da comunidade vai analisar e vai dizer, não, isso aqui funcionou, não, realmente eu fiz desse jeito que ele falou e aconteceu isso. Por quê? Porque o cientista não é infalível, Nenhum cientista é infalível, todo cientista pode errar. Por isso que a comunidade científica, ela se autorregula. Um estuda a obra do outro e tem os congressos, tem os debates, as brigas ali entre eles, e assim a ciência ela vai se corrigindo. Por isso que algo que a ciência, os cientistas dizem hoje, depois é corrigido, porque faz parte do trabalho. É a tentativa e erro. Investiga um pouco mais, melhora um pouco mais e muda. Isso é uma garantia para nós. Sim. Essas constantes correções da ciência, elas servem para dizer, ok, eles estão investigando, eles estão sempre querendo melhorar o trabalho deles. A gente pode comparar o trabalho dos cientistas pensando naquele texto de Romanos 12, 1 Coríntios 12, que fala sobre o corpo, que o corpo tem muitos membros e cada um tem as suas funções. Então, existem irmãos que não têm vocação para essa coisa da ciência. Tudo bem, suas áreas são outras, e todas as profissões são muito valiosas, todas as profissões são muito importantes. A dona de casa, o lavrador, o artista, o professor, o pastor, o missionário, aquele que trabalha na área da medicina, aquele que trabalha na área da engenharia, o advogado e também o motorista. São todas profissões dignas, são todas profissões importantes. E o cientista é alguém que tem uma vocação específica, que Deus o usa para o bem comum. Então é possível sim conciliar fé e ciência, a gente pode trabalhar nesse sentido e tendo uma visão mais próxima aí da ciência, a gente pode cair fora muito das armadilhas das teorias da conspiração e das fake news. Agora, pastor, eu vou te fazer uma pergunta em relação ao nosso quadro atual. A gente, puxando aí um pouco do que o senhor está falando, nós temos agora as vacinas contra a Covid, em todo mundo, e essas vacinas, obviamente, elas são emergenciais, elas foram pesquisadas e tal, mas assim, de primeiro momento são vacinas que não tem ainda uma 100% de eficácia, Algumas alcançam 70%, outras talvez um pouquinho mais. É dessa forma em que acontece as pesquisas, a partir das experiências. Por exemplo, imagina-se que o ano que vem, ou daqui 2 anos, 3 anos, essas vacinas vão ter uma eficácia ainda maior, porque os cientistas estão entendendo como é que é o comportamento dela no corpo humano, tal, em cada região do mundo. Talvez daqui 3, 4, 5 anos ela tenha 100% de eficácia. É assim que acontece as pesquisas e os resultados aí dos cientistas? Então vamos lá. Primeiro vamos pensar um pouco aí nessa porcentagem. Quando se fala de uma vacina, vamos pegar uma vacina de 50% de eficácia. Quando se fala que a vacina tem 50% de eficácia, não significa que se eu tomar a vacina eu tenho 50% de chance de pegar e 50% de chance de não pegar. Não é isso. Significa que de cada... Porque você sem a vacina, você já está no zero. Claro. Já está totalmente vulnerável, Você está 0%. Então, uma vacina com 50% já é muito melhor do que não ter vacina. Claro. Uma vacina com 70%, melhor.
Sim. Não existe nenhuma vacina com 100%. Né? Mesmo as vacinas que a gente toma, que a gente tomou quando criança, vacina para poliomielite, para tétano, todas essas vacinas, nenhuma delas não é 100%, existe, então. porque não existe. O corpo humano tem muitas variáveis, né? O corpo humano tem muitas. Cada pessoa, aquilo que funciona para 999 pessoas pode não funcionar para um. Exato. Mas os próprios vírus também, eles têm essas variáveis, né? Isso mesmo. Agora, como é que funciona a produção de uma vacina em tempos normais? Em tempos normais, demora-se muito tempo, né, para pesquisar, para testar, para fazer testagem com um grupo, para fazer a testagem em outro grupo e tal, até liberar-se a vacina para a população em geral. Com a pandemia, que foi uma coisa que atingiu o mundo inteiro ao mesmo tempo, houve um mutirão global pela vacina. Começou uma corrida, né, em que todos os laboratórios, todas as empresas médicas, muitos governos começaram a investir muito dinheiro, as melhores cabeças pensantes do planeta, todo mundo fez um mutirão para se chegar a uma vacina. Sim. Por isso que em relativamente pouco tempo já se tem várias vacinas, né? Claro. Mas não significa que foi uma coisa feita de qualquer jeito, né? Se fosse de qualquer jeito, já tinham tido uma vacina no mês seguinte. Houve um tempo, né? Houve um investimento maciço de dinheiro, de dedicação, e foram feitos os procedimentos ali, as testagens com um grupo tal. Então, as vacinas que temos disponíveis passaram por todos esses processos regulatórios que as vacinas normalmente têm. Então, por isso, elas são seguras, né? Nenhuma nunca jamais vai ter o 100%. Mas a pessoa se vacinando, com certeza, né, se fosse 10%, já seria melhor que o 0%, que é não ter a vacina, né? Entendi. Agora, essa informação eu não sabia que todas as vacinas que existem, nenhuma é 100%, né? Porque o ser humano, o corpo humano é muito variável. Deus, né? A ciência não consegue compreender tudo que acontece com a criação de Deus. A ciência sempre vai ser algo relativo, igual política. Lembra que a gente falou sobre política? É um empreendimento humano que lida com o relativo. A gente nunca vai ter 100%. Por isso que um médico, vamos olhar pelo lado ruim da coisa. Quando o médico dá uma notícia ruim para você, algum diagnóstico, ele nunca é taxativo, dizendo você vai morrer daqui a 6 meses. Ele mostra tudo, mas ele é humilde de reconhecer que existe a intervenção de Deus, existe o milagre, e existem os mistérios do próprio corpo humano que estão fora da alçada dele. Então, 100% a gente não vai ter, mas a gente vai ter chances muito boas e chances cada vez melhores de uma coisa ou de outra. É interessante isso que você falou, porque a gente vê nos hospitais, e assim, eu acho que todos, ou pelo menos a grande maioria deles, tem aquele cantinho da fé, né? Tem sempre uma espécie de se coloca, normalmente eles usam ali uma cruz, alguns colocam também algumas estátuas, né? Porque enfim, tem a fé dos católicos, mas tem um momento de fé, eles entendem, né? Que mesmo, né? Os cientistas, profissionais da saúde e tal, que pode ter uma intervenção, né? A pessoa acredita em uma coisa que de repente, né? Não é o que ele tá falando ali que vai ser o veredito, né? Eu acho isso interessante. É verdade. Tem estudos que estudam o impacto da oração no cérebro da pessoa, né? Eles estudam como a mente da pessoa, como as ondas cerebrais da pessoa mudam quando a pessoa está orando. São vários estudos fascinantes aí. Massa. 3h27 aqui na nossa rede 316, estamos conversando aqui com o pastor Marcelo Santos, e é o seguinte, pastor,
deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Parece que alguém fez alguma pergunta aqui. Peraí. O Roger, olha ele aqui. Grande Roger Zengo, lá de Curitiba. Ele coloca aqui, gosto muito desse programa, ouço sempre. Pastor Marcelo, se as vacinas são totalmente seguras, porque a Pfizer exigiu que a responsabilidade por efeitos colaterais da vacina fosse assumida pelo Brasil. A propósito, tomei 2 doses da Pfizer. Tá aí uma pergunta em relação à vacina. Eu não sei se está dentro do seu do seu know-how. Eu desconheço essa informação. Desconheço essa informação de assumir colocar responsabilidade pelo Brasil. Não sei. Também não tem essa informação concreta. Sai algumas coisas na mídia, né, social, né, na rede social, mas a gente, enfim, não tem aí a matéria que dá um embasamento para isso. Mas vamos seguindo aqui. O que explica a força das teorias da conspiração e das fake news, pastor? Isso, Nayan, as duas coisas são dois lados da mesma moeda, né? A teoria da conspiração, ela trata a verdade como mentira, né? Ela diz assim, isso aí que estão contando para mim não é verdade, isso é mentira. E a fake news, né, que para quem não sabe em inglês significa notícias falsas, ela trata a mentira como verdade. Ela pega uma mentira e divulga e espalha por aí como se fosse uma verdade. Por trás dessas coisas, Nayan, tem vários fenômenos psicológicos que a psicologia social estuda. São fenômenos muito fortes que atuam na nossa mente, atuam na nossa composição, no nosso relacionamento pessoal, né? Vou falar alguns desses fenômenos que atuam para gerar essas coisas, as teorias da conspiração e as fake news. Primeiro, a incerteza gera incômodo. Ninguém gosta de viver com incerteza. Ninguém gosta da resposta não sei. Você prefere, às vezes, uma resposta ruim do que uma resposta não sei. E as teorias da conspiração, elas preenchem as lacunas, né? Você já parou para pensar que toda teoria da conspiração tem tudo respondido? Ela começa a dizer assim, tem um grupo de pessoas ali, aquilo ali que aconteceu, né? Vou dar um exemplo que não está diretamente ligado ao nosso tema, que é a questão da ciência, né? O 11 de setembro foi uma grande farsa, as pessoas sabiam, o governo americano sabia e permitiu, e por isso que fez. E aí, se você começa a perguntar, para toda pergunta tem uma resposta. Sim. Mas isso aí, não, mas isso é por causa disso. Mas isso aqui, isso é por causa disso. Nenhum teórico da conspiração vai chegar e dizer, isso ainda precisa ser investigado, isso ainda não sabemos. Não, porque a função da teoria da conspiração é preencher todas as lacunas, é deixar tudo explicado. Outra coisa, é melhor ter alguém para culpar, ao invés de simplesmente culpar o acaso, né? Então acontece uma tragédia, acontece uma coisa, o nosso mecanismo mental, a gente quer que alguém tenha um culpado, um nome, uma pessoa, um grupo de pessoas que fez isso, do que simplesmente a gente dizer aconteceu. A gente fica ansioso de não ter alguém humano a quem culpar. Então a teoria da conspiração, ela dá um nome, ela dá um grupo de pessoas, um país, um governo, alguém que é culpado por aquilo que está acontecendo. Um outro fator, a pessoa que faz parte, que aceita uma teoria da conspiração, ela se sente parte de uma elite, de um grupo que sabe mais do que os outros. Apela pro orgulho intelectual, sabe? A pessoa pensa assim no seu inconsciente: esse povo todo aí não sabe de nada, eles estão enganados, mas eu sei porque eu pesquisei, eu sei porque eu fui atrás das fontes, eu tenho um conhecimento secreto que ninguém mais tem. Então a pessoa se sente superior, né, por fazer parte dessa elite que sabe. Muito ligado a isso
tem a mentalidade de seita, né? Nós contra eles. A pessoa entende que ela faz parte de um grupo e que esse grupo é o grupo que está totalmente do lado do bem e que os outros são totalmente do lado do mal. Nesse caso, essa conspiração ou esse conhecimento da conspiração dá para a pessoa um sentido de identidade. Por isso que eu falei no início, é impossível desmascarar uma teoria da conspiração, porque quando você diz para a pessoa, não, isso que você está acreditando não é assim, a pessoa se sente atacada no seu senso de identidade. É a própria identidade dela que está em jogo. Então ela vai lutar com todas as forças para não aceitar. Experimentos já foram feitos em que se mostrava, dava-se uma informação falsa para alguém e dizia-se, essa informação foi dada por alguém do grupo tal, que era um grupo que a pessoa admirava. E aí depois dizia-se, comprovava-se, mostrava-se que aquela informação era falsa. Mas a pessoa continuava acreditando que era verdadeira, mesmo tendo a informação de que era falsa, mesmo o experimentador passando para ela a informação de que era falsa, porque está ligado ao sentido de identidade, né? E aí, Nayan, as redes sociais potencializam tudo isso. Potencializam. Tem dois fenômenos chamados a bolha, você já deve ter ouvido falar da bolha da internet e da câmara de eco. A bolha significa que a internet só faz chegar até você as informações que você já conhece. Sim. Das pessoas, das ideias com quem você já concorda. Exato. Então você nem mesmo conhece o outro lado da questão. E a câmara de eco, você até ouve o que o outro lado diz, mas o eco daquilo que você acredita é tão mais forte que fica maior, né? O que é o eco? É você ouvir só a própria voz, você ouve mais forte a sua própria voz, aquilo que você já acredita. O algoritmo da internet é algo que vai recompensar você e vai te dar aquilo que você já quer, né? Bom, não sei se você já teve a experiência de estar conversando com alguém na rua, conversando e falando, rapaz, estou com vontade de comprar um capacete para bicicleta, e você, minutos depois, você abre o seu celular e está lá a propaganda de um capacete de bicicleta, né? Isso aí não é teoria da conspiração. Estamos sendo monitorados o tempo todo. Os nossos aparelhos, eles captam aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pesquisa e vai apresentar, os nossos aparelhos vão apresentar para você aquilo dentro do seu da sua lista de preferências, inclusive pessoas. São os algoritmos. Inclusive vídeos, inclusive notícias. E aí, essas mídias sociais recompensam conteúdo emocionalmente carregado. Quanto mais polêmico, quanto mais emocional, quanto mais carregado de fortes emoções como ira, ódio, mais vai ter alcance uma publicação, tá? Eu já vivi essa experiência. Eu às vezes coloco um versículo bíblico na minha rede social, aí tem lá, alguns irmãozinhos vão lá e dão uma curtida, tá? Alguns. Mas se eu coloco um comentário político, se eu fico muito enraivecido com alguma coisa política e eu coloco um comentário, uma frase forte, menino, aquilo rende, mas rende muito. É muito comentário, é muita reação contra e a favor, né? Então as redes sociais, elas se alimentam de emoções fortes, se alimentam de ódio e de raiva. E falando sobre as fake news, as mentiras, né? A repetição e a familiaridade nos fazem acreditar. É aquela história de uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Por que ela se torna verdade? Porque você já ouviu tanto aquilo antes que o seu inconsciente faz com que você tenha facilidade de acreditar nela. Então já é algo que você quer acreditar, aí é algo que vai sendo repetido
e você acaba acreditando. Sim. Né? E aí isso vai se alimentando, né? Quanto às fake news, existem as pessoas que são mais ingênuas, que elas recebem a fake news e elas acreditam nela, né? Ou por causa da fonte, né? Porque eu confio em tal pessoa não iria mentir, né? Tal pastor não iria postar uma coisa errada, tal organização não iria postar uma mentira, então eu acredito. Aí vai e consome aquilo e passa adiante. Ou ela acredita naquela notícia falsa porque ela quer acreditar nisso. Eu gostaria mesmo que tal coisa fosse real, então eu recebo a notícia, vou repassar. Existem aqueles que não têm certeza da fake news, mas repassam mesmo assim, porque gostaria que aquilo ali fosse verdade. Eu não gosto de tal coisa, então apareceu uma notícia que em tal lugar tal coisa gerou isso de ruim. Eu não sei se é verdade não, mas bem que eu gostaria que fosse verdade, então vou repassar. Cristãos fazendo isso, hein, Naya? Uhum. E tem aqueles que não acreditam que aquilo é verdade, sabem que é mentira, às vezes são eles mesmos que criam a mentira, mas eles repassam e eles mandam embora essa fake news, porque na cabeça deles os fins justificam os meios. Olha que coisa triste. Eu estou numa luta política, ideológica contra X e a favor de Y. Então eu vou lançar isso aqui, mesmo sabendo que é mentira, porque vai derrubar o Y que eu não gosto e vai favorecer o X que eu gosto. Cristãos fazendo isso, líderes fazendo isso. Isso é uma coisa muito feia. Uma coisa realmente complicada, né? Então, todos esses fenômenos vão se juntando e vão criando dificuldade para a pessoa sair dessa bolha de mentira, tá? Existe um filósofo, né, já falecido, chamado Michel Foucault, um filósofo francês, que ele era de esquerda, ateu e ativista homossexual. E ele criou a ideia de que não importa a verdade é ditada pelo poder. É o poder que faz com que algo seja verdade. Então, quem tem mais poder domina. Quem tem mais poder dita aquilo que é verdade. E a análise que ele fazia é de um ponto de vista crítico, tá? Ele dizia assim: olha como aqueles que nos oprimem faziam, que coisa feia. Mas tem muitos cristãos hoje em dia que estão usando a técnica do Foucault e estão dizendo: vamos fazer isso. Vamos fazer com que a nossa verdade seja verdade pelo poder. Não importa se é verdade ou não, o que importa é o poder, né? O que importa é repetir a mesma coisa, o que importa é ganhar o jogo no tapetão. A gente vive hoje em dia uma situação de torcida de futebol, né? Uhum. Em que não importa se houve o pênalti mesmo, eu quero saber qual é o meu time. Se está favorecendo o meu time, eu vou dizer que foi pênalti e eu vou ver até a perna quebrada do meu jogador. Uhum. Mas não estamos falando aqui de futebol, né? Nós estamos falando aqui de algo que é um lazer, um esporte. Nós estamos falando de vidas humanas. E mesmo se não fosse, não é o papel do cristão usar essas técnicas, né, para alcançar objetivos, seja lá quais forem, né? Exatamente. Eu vou fazer um comentário rápido aqui sobre fake news, pastor. Eu trabalho nessa área jornalística já há algum tempo e, né, de dar a notícia, de apurar os fatos, né? E eu confesso que eu fico muito, mas muito chateado. Em alguns momentos até eu posso usar a palavra revoltado com algumas coisas que são espalhadas assim na internet. A internet, ela veio para ser bênção, mas infelizmente muita gente não sabe usar.
e pega a informação e joga pra frente de qualquer jeito, e aí aquele que recebe a informação, ele não sabe de onde veio a fonte, mas simplesmente é o que você falou, às vezes identifica, né, com aquilo que ele acredita, identifica com seu perfil, com sua característica, enfim, com seu gosto, e joga pra frente sem a responsabilidade de saber, né, de onde veio, se é verdade, quando foi aquilo, se foi realmente daquele jeito e tal. Sim. E cara, eu fico muito nervoso com isso, mas muito nervoso, porque isso destrói a informação, a desinformação, na verdade, ela destrói, ela pode destruir alguém, ela pode matar alguém, ela pode fazer alguém se desesperar. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado tremendo com esse negócio de fake news, né? Quando você que tá me ouvindo aí, né? Quando você receber alguma coisa no seu WhatsApp, no seu Instagram, Facebook, qualquer rede social, cara, vá ver se realmente há uma veracidade, procure a confirmação em sites confiáveis. Normalmente é muito fácil, Nayan, descobrir se uma notícia é verdadeira ou falsa. Às vezes alguns cliques, algumas digitações e você pode descobrir. Eu acho que a pessoa, ela fica, não sei se é preguiça de saber ou se é uma cegueira ali de querer que aquilo seja realmente uma verdade, né? Isso mesmo. E acaba levando... É o desejo de que aquilo seja verdade e o desejo de contribuir com uma causa X ou Y, até a causa do evangelho, né? Olha só que coisa estranha, mentir em nome do evangelho, como pode? Preocupante isso aí. Bom, 3h44, só antes de passar aqui para nossa próxima pergunta, pastor, eu vou voltar aqui na pergunta do Roger, porque ele mandou aqui pra gente um link aqui da matéria, né? Confirmando aquilo que ele tinha passado pra gente, uma matéria da CNN de fevereiro desse ano, né, de 2021, onde na manchete tá aqui: Pfizer não abre mão de que responsabilidade por efeitos da vacina seja do Brasil, né? Então ele realmente deixa aqui embasado, né? CNN, a gente sabe que é um meio de comunicação até então confiável, e tem aqui dados importantes também nessa matéria. Depois o pessoal pode ler em casa aí com mais tranquilidade no próprio site da CNN Brasil. E é importante também fazer uma separação aqui da pergunta dele, porque ele fala em relação da vacina ser confiável, né? Ser segura no sentido de efeitos para ter ali uma imunidade contra o vírus. Agora, os efeitos colaterais aí já seria, no caso, um outro assunto, né? Que aí caberia as especialistas aqui para poder falar sobre isso. Sim, uma coisa a ser levada em conta é quais são os efeitos colaterais de não tomar a vacina, né? São o risco, no caso da Covid, né? O principal efeito colateral de você não tomar a vacina é um risco aumentado de você contrair a Covid, de você contrair a Covid seriamente e de você morrer. Então, são efeitos bem graves, né? Recentemente divulgou-se por aí, não adianta tomar vacina porque pessoas com vacina pegam Covid, pessoas com vacina pegam a Covid gravemente, pessoas com vacina morrem. Sim, verdade. Mas, se você for ver os números, a pessoa que é vacinada tem 50 vezes menos de pegar a Covid do que a não vacinada. Tem não sei quantas vezes menos de pegar e grave. E tem não sei quantas vezes menos de morrer. Então, esses números, às vezes você solta uma frase, né? Uma frase solta, mas quando você vai ver essa frase dentro de um contexto, não, peraí, se eu tomar a vacina, eu posso pegar a Covid? Posso, mas a chance disso acontecer é muito pequena, né? É menor do que eu não ter. É como eu falei para você, a vacina tem 50% de eficácia. Não significa que você tomando a vacina é como se fosse uma cara ou coroa, ou você vai pegar ou você não vai pegar. Não, significa que quem não toma está no 0%.
Então, qualquer porcentagem ali de eficácia já vai ser uma vantagem em relação a quem não toma. Entendi. Né? E as vacinas, graças a Deus, o povo brasileiro, mesmo com essas questões das teorias da conspiração, graças a Deus o povo brasileiro toma vacina. Mesmo aqueles que desconfiam, mesmo aqueles que disseminam várias teorias, o povo, tem várias pessoas que eu conheço, o próprio, qual o nome do irmão? Roger. Que mandou a pergunta. Roger. O próprio irmão Roger, ele foi desconfiado, mas ele tomou a vacina. Graças a Deus, irmão Roger. Graças a Deus. Tem um tio que também vive postando nas redes sociais, mas ele tomou a vacina. Ótimo. Continuem tomando a vacina, né? E porque vacinas salvam vidas. Muito bem. Deixa eu passar aqui uma pergunta da Miriam. A Miriam, ela é de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. E Deus te abençoe, Miriam. E ela fez, na verdade, duas perguntas aqui. Eu vou fazer uma primeiro, o senhor responde, depois eu faço a outra pergunta. Voltando aqui os nossos tópicos iniciais, ela coloca aqui: Hebreus diz que a fé é a convicção de fatos que não se veem. E a ciência é a prova das coisas que são vistas. E mesmo assim, elas andam juntas? Boa pergunta aqui da Miriam, hein? Justamente. Elas andam juntas justamente porque tratam de coisas diferentes, né? É igual homem e mulher. Homem e mulher podem se casar justamente porque são diferentes. Um complementa o outro, né? Perfeita colocação. Quando a gente fala de coisas que a gente não pode ver, provar, a gente está falando de fé, né? O que não podemos, o que está além do nosso entendimento, o que é impossível de conhecermos, né? É fé. Agora, quando se fala de coisas que eu posso colocar no laboratório, fazer pesquisa, investigar, aí é ciência. Então, fé e ciência andam juntas justamente porque cada uma tem um campo de atuação, né? Então, o cientista cristão, ele continua sendo cristão enquanto ele é cientista, mas o trabalho dele de cientista ele vai fazer dentro das regras da ciência. E a fé que ele tem, que ele carrega para o laboratório, para a igreja, na rua, em todo lugar, é uma fé que não é determinada pela ciência, é uma fé que vem da revelação de Deus. Então, perfeitamente, né? Justamente por serem diferentes, justamente por serem complementares, uma ajuda a outra, né? Uma faz o que a outra não pode fazer. É isso aí. Show de bola. E aí ela já emendou outra aqui, perguntando como nós cristãos podemos nos proteger das falsas informações. Beleza. Muito bom. Checando as informações que você recebe. Isso é uma coisa que você pode fazer. Você recebe um link com uma informação, tal coisa aconteceu. Não entre nesse link, entre no outro link. Procure uma fonte de informação confiável, procure um mecanismo de pesquisa que você já conhece, né? Leia a respeito. A internet, ela aceita tudo, né? Mas você lendo, estudando, você vendo um jornal, uma revista, um site mais sério, que já tem uma história, que não vai querer se queimar publicando fake news, você já tem mais proteção. Veja opiniões divergentes. Por exemplo, isso é muito comum em política. Alguém de um campo político tal está falando uma coisa. Aí você lê, você observa, aí vai dizer, o que o inimigo dele está falando? O que o adversário dele está falando? Deixa eu ver. Aí você vai comparar um com o outro. E cheque também o seu coração. Olhe para dentro de você e pergunte: por que eu fiquei mexido com essa notícia? O que essa notícia produziu em mim? Por que eu tenho vontade de acreditar nela? O que vai significar para mim ela ser verdadeira, ela ser falsa? E na dúvida, não compartilhe. Tem dúvida? Não compartilhe, né? Cheque antes, verifique antes de compartilhar, de mandar por aí. Sempre investigue.
Muito bem, agora 3h52 aqui na nossa rede 316, 3h52. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Tem mais uma perguntinha ainda para poder a gente fechar aqui nosso Somos Um de hoje, que é justamente o que a Bíblia ensina pra gente sobre tudo isso que a gente conversou, pastor. Vamos lá. Eu queria que essa pergunta tivesse ficado com o mais tempo possível, mas vamos ver se eu consigo responder. Não, fica tranquilo. Tudo que a Bíblia diz. A gente tem até meia-noite, não esquenta a cabeça não. Maravilha. Começando lá, os irmãos quiserem, peguem um papel, uma caneta, o próprio celular e anotem essas referências que vão ser muito úteis para você. Começando em Isaías 8, de 12 a 14, que diz: não chame de conspiração tudo que eles chamam de conspiração. Não viva com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. É a Ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Ele o manterá seguro. Na época de Isaías, havia conspirações para todos os lados, conspirações políticas, gente querendo agradar o Egito, gente querendo agradar a Assíria, gente achando que a segurança estava de um lado e do outro, intrigas de palácio, um querendo derrubar o outro, um rei querendo assassinar o outro. E aí Isaías recebe essa palavra do Senhor: Isaías, para de ficar na onda desse povo que fica vendo conspiração para lá, conspiração para cá. Pare com isso. Para que tanto medo, Isaías? Deus está falando para o profeta e através do profeta para todos nós. Pare de temer o que eles temem. Você tem que temer o Senhor dos Exércitos. É Ele que te faz estremecer e é Ele que te mantém seguro. Eu vejo o povo de Deus muito assustado, Nayá. Eu vejo o povo de Deus com medo disso, daquilo, para lá e para cá. Qualquer coisa é o anticristo. Qualquer coisa a gente já vê a marca da besta. A gente, às vezes, parece aquele menino da história que ficava gritando: é o lobo, toda hora falando que o lobo aparecia. E quando o lobo apareceu de verdade, ninguém acreditou, sabe? Toda semana tem algum irmão postando que o anticristo apareceu, que o anticristo é isso ou é aquilo. Sendo que a Bíblia é muito clara para dizer todas as características do anticristo para a gente não ficar errando. E aí, voltando para a questão da ciência, né? A gente teme tanta coisa e a gente esquece às vezes que o Senhor dos Exércitos está no controle de tudo. Então a gente não precisa ficar caçando, procurando conspirações aqui e ali. Deus está no controle. Em Mateus 10, versículo 16, nós lemos: sejam simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Aí a gente às vezes está sendo como pombas, como quando deveríamos ser como serpentes. Ou seja, a gente é ingênuo demais em algumas coisas que não deveríamos ser, e às vezes a gente é como serpentes quando deveríamos ser como pombas. Às vezes a gente quer ser esperto demais ou astuto demais quando não deveríamos ser. Precisamos ter o discernimento, né? Para discernir entre uma coisa e outra. Qual é a hora de eu ser prudente? Qual é a hora de eu ser simples? Qual é a hora de eu ser como serpente? Qual é a hora de eu ser como pomba? Tiago 1:5: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso, que a receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, né? Sabedoria, né? É prudência. Sabedoria é equilíbrio, é bom senso, né? Os líderes do povo de Deus precisam ter sabedoria. Eu lembro dos líderes da minha época de juventude, os pastores que nós admirávamos, que nós observávamos. Eles eram homens prudentes, eles eram homens sábios, eles eram homens que não se apressavam a falar, eles ponderavam antes de falar. Eles não se metiam em brigas. Isso é uma coisa que eu preciso trabalhar na minha vida, que eu às vezes ainda me meto em brigas de internet. Eu ainda fico, às vezes eu perco a cabeça e deixo a carne falar mais alto. Eita. E eu preciso moderar, preciso pedir essa sabedoria, prudência, bom senso. Controlar a língua. Tiago 3, né? Tiago 3 fala
sobre a língua o tempo todo, e hoje em dia a nossa língua, vai nos dedos. Através dos nossos dedos a nossa língua fala coisas, e a internet, na internet a gente não tem os freios que a gente tem no face a face. Tem coisas que eu não teria coragem de falar pro meu irmão face a face, e que na internet eu tenho coragem de digitar. Então preciso redobrar a minha prudência, redobrar a minha sabedoria, tá? Em 1 Coríntios 8:1, o apóstolo Paulo nos diz que o orgulho incha, mas que o amor edifica, né? O orgulho incha. O que é uma pessoa inchada com orgulho? É uma pessoa que acha que já está cheia. É uma pessoa que acha que não precisa aprender mais nada, né? Então, se eu não preciso aprender mais nada, eu não vou checar aquilo que eu já sei. Eu já acredito, eu já sei. É assim que o mundo funciona. É assim que existe uma elite de pessoas secretamente tramando contra nós. Eu não preciso de provas, porque eu já tenho todas as provas, eu já tenho todo o conhecimento, então eu jamais vou me questionar, né? O orgulho faz isso. Eu questiono todo mundo, eu questiono tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, mas eu não me questiono. Eu não questiono as minhas crenças, porque eu estou inchado de orgulho. E aí, Mateus 12:36, Jesus diz: no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Né? Olha que coisa séria, né? Toda palavra inútil que falarem e que digitarem, né? E que postarem, todo vídeo que gravarem. Então, Mateus, a gente tem que levar isso, sim. Mateus 12:36. Mateus 12:36, vou anotar isso aqui. Esse é forte, como diz o povo, né? É forte. Sim. E aí, em segunda... Oi. Pode continuar. Em 2 Coríntios 13, versículo 8, nós lemos o seguinte: pois não podemos resistir à verdade, mas devemos sempre defendê-la. Em outras traduções está escrito: nada podemos contra a verdade, mas sempre a favor da verdade. As nossas armas são espirituais. Eu não posso ganhar uma guerra espiritual usando a arma da mentira, que é a arma de Satanás, né? O João 8:44, Satanás é o pai da mentira, e todos os que trabalham com a mentira são filhos de Satanás. Então eu não posso usar como arma para qualquer coisa, para o avanço do evangelho, para a defesa das liberdades individuais, para a justiça social, não importa qual a causa que eu esteja falando. Se eu estou usando a mentira, né, que seja não intencionalmente. Aí, se é não intencional, você tá bom ainda. Mas se for intencional, se arrependa, né? Se arrependa, busque o perdão, tá? 1 Coríntios 15:33 diz o seguinte: as más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixem enganar, né? As más companhias corrompem os bons costumes. A gente, talvez algum irmão tenha percebido isso quando eu estava falando sobre os fatores que fazem a gente acreditar nos fake news, nas teorias da conspiração. A gente é muito vulnerável ao nosso meio social, mais do que a gente imagina. A gente imagina que a gente dá conta de ser independente. Não, eu penso por mim mesmo, mas a Bíblia diz que não. Se fosse assim, Deus não tinha falado para os israelitas para eles não terem contato com os outros povos. Lembra disso? Quando o povo de Israel chegou na terra de Canaã, Deus falou com muita ênfase: não se misturem, não se envolvam, fiquem separados, porque senão vocês vão ser influenciados por eles e vão ser idólatras iguais a eles. Aqui no Novo Testamento a ordem é outra. Jesus nos dá a ordem para irmos para todo mundo. Não temos mais a ordem de estar separados do mundo. Vamos para todo mundo para testemunhar de Jesus. Mas Paulo fala: as más companhias corrompem. Então
o seu meio, a sua bolha de internet, a sua bolha do seu algoritmo, daquelas pessoas que pensam igual a você, isso vai alimentando você para uma direção ou para outra. Tome cuidado com isso. Então, solução para isso, sair da bolha, conversar face a face, pesquisar quem pensa diferente. Isso dá trabalho, dá muito trabalho. É desagradável você ouvir certas coisas que você não gosta, que você não concorda, mas é só assim que a gente vai crescer, que a gente vai aprender. Então, esses são alguns versículos bíblicos que tratam desses temas, e o resumo de tudo, Nayan, é que precisamos trabalhar nas nossas vidas o fruto do Espírito, domínio próprio, a moderação, né? Precisamos trabalhar nas nossas vidas a sabedoria bíblica. Vamos todos os dias tomar um chá de Provérbios, um chá de Tiago, para andarmos com sabedoria, para sermos reconhecidos como homens e mulheres de Deus que andam na verdade, que andam na prudência, que não são influenciados por medos, por temores, por alarmes, mas que dão um testemunho do Senhor Jesus, que governa sobre tudo, né? Não tem conspiração que resista ao reino de Deus, que resista à vontade de Deus. Não tem conspiração que impeça a vinda do Senhor Jesus Cristo com poder e glória para estabelecer o seu reino. E não tem conspiração que impeça os planos de paz que Deus tem para a nossa vida. Então, acho que isso é a maneira que a gente pode resumir o nosso programa de hoje. Show de bola. 4:04. Eu recebi aqui uma mensagem agora nesse último tópico, enquanto o senhor falava do Luizinho. Antes de nos despedir, não vou deixar ele no vácuo, não. Vou fazer essa pergunta aqui, se o senhor permitir, se eu tiver ainda uns 3 minutinhos. Claro. O Luizinho, na verdade, Luiz Carlos, o nome dele, Luiz Carlos Cerqueira, lá de Salinópolis, no Pará, da PIBSAL, missionário da PIBSAL. E aí ele manda a pergunta aqui dizendo o seguinte: a ciência de fato é de Deus? E como posso afirmar isso? E aí ele mesmo comenta aqui em relação ao que a gente está conversando, ele diz o seguinte: há estudos de química que também é fato científico sobre o corpo humano, pois aquele versículo que diz que o homem veio do pó e para o pó retornará, ou seja, há uma versão bíblica de que o homem é criado do pó da terra. Não existem componentes, então, na verdade ele fala, então existem componentes na terra que existem também no corpo humano. Contudo, isso é um fato a afirmar que a ciência é divina? Ele fez quase que duas perguntas em uma só aí. Deixa eu ver uma maneira de eu responder ao irmão Luizinho. Deus escreveu 2 livros. A gente conhece muito bem, é a Bíblia, a palavra inspirada por Deus, a revelação escrita, né? A palavra que é infalível, que é suficiente, que é autoritativa, é a revelação do caráter, da personalidade de Deus. O outro livro que Deus escreveu é o livro da criação. A Bíblia diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esses 2 livros vieram do mesmo autor. E nós que fomos criados à imagem de Deus, nós podemos ler esses 2 livros, porque Deus nos deu a capacidade para isso. E os 2 contêm verdades. Quando você estuda a Bíblia, você aprende verdades sobre Deus, sobre o homem, sobre o relacionamento entre Deus e o homem, sobre a salvação. É a verdade. E quando você estuda a ciência, ou melhor, quando você estuda a natureza, você vai aprender a verdade também. O movimento dos planetas, como a chuva se forma, como o que tem dentro de uma gota de sangue, tudo isso é verdade. São verdades, só que uma verdade é mais importante que a outra. A verdade sobre quem é Deus e sobre como ser salvo, como ter um relacionamento com Deus, é mais importante, é mais vital. Mas o outro livro, né, quando você estuda, por exemplo, como combater um câncer, e aí você descobre um medicamento que vai salvar vidas, isso também é importante. Isso também vem de Deus.
Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Daniel e seus amigos, quando foram levados para a Babilônia, eles estudaram a ciência da Babilônia. Eles estudaram e eles foram destaque lá no conhecimento, não é? Moisés aprendeu toda a sabedoria dos egípcios. Tudo, ele conheceu tudo que os egípcios tinham uma ciência avançada na época, né? Tanto que fizeram as pirâmides lá. Não foram os ETs, não, foram os egípcios mesmo. Então, é um dom de Deus a ciência, sim. Agora a gente precisa entender qual é o lugar de cada um, né? Um não interfere no outro, né? A teologia, a fé, lida com propósito, lida com a pessoa de Deus, a pessoa do Criador. A ciência fala sobre os processos, sobre como as coisas acontecem. Uma coisa não interfere na outra. Uma ilustraçãozinha que o pessoal lá da ABC2 fala, né? Voltando a incentivar os irmãos a pesquisarem aí, entrarem no site deles, eles sempre falam o seguinte: imagine que você vai na minha casa, eu estou sentado na sala e lá na cozinha tem uma chaleira com água fervendo no fogo. E aí você pergunta: o que é isso? Né? E aí, se eu vou dar uma resposta científica, eu vou dizer assim: o que está acontecendo? Eu vou dizer: olha, a combustão do gás iniciada com uma fagulha gerou uma troca de energia térmica que está agitando as moléculas da água, e essas moléculas estão gerando um aumento de temperatura, e à medida que a temperatura da água chega a 100 graus centígrados, essa água está passando do estado líquido para o estado de vapor. Essa é a resposta científica. Mas eu posso dar outra resposta. Quando você pergunta: o que está acontecendo? Eu posso responder: a minha avó está esquentando água para fazer um café para mim. As duas, entendeu? As duas respostas são verdadeiras. Só que uma fala sobre como, uma fala sobre processos científicos e a outra fala sobre propósito, sobre pessoa. Então, estudar a criação vai nos mostrar sobre a glória de Deus e sobre como a natureza que Deus criou opera, sobre como são os processos que funcionam aí na natureza que Deus criou. Mas quando eu olho para a Bíblia com os olhos da fé, eu passo a conhecer os propósitos da pessoa de Deus. É um relacionamento pessoal, é um relacionamento íntimo, um conhecimento que dá vida. Essa é a diferença. Cada um com o seu papel, as duas se conciliam. Pronto, maravilha, falou tudo. 4 horas e 11 minutos, eu ia falar 11 horas. 4 horas e 11 minutos. Pastor, muito legal o assunto de hoje, mais um assunto muito importante aqui no nosso Somos Um. Obrigado por esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. E lembrar a galera que tá ouvindo aí, que de repente chegou no meio do caminho, esse nosso quadro vai ficar disponível a partir de segunda-feira para você baixar gratuitamente todo esse bate-papo aqui com o pastor Marcelo Santos no nosso site rede316.com.br. Pastor, deixe suas considerações finais e aí já fica o convite para a próxima sexta-feira com a gente aqui. Maravilha. O projeto Somos Um Universitários Missionários é uma ferramenta para treinar e capacitar os jovens universitários, os universitários cristãos, a fazerem discípulos na universidade. Tratamos dos temas de cosmovisão cristã, defesa da fé, evangelização discipuladora, vida com Deus, e você pode acompanhar os nossos materiais no Instagram, @Universitários Missionários, no YouTube Somos Um Universitários Missionários. Você pode baixar nossos materiais gratuitos em igrejamultiplicadora.com.br e você pode comprar nossos materiais físicos na livraria missõesnacionais.org.br. Toda sexta-feira às 15h estamos aqui no programa Tarde Viva, e o tema do nosso próximo programa é um tema que diz respeito a muitos universitários cristãos, que é: tenho dificuldade de evangelizar.
Então vamos trabalhar sobre isso semana que vem, se Deus permitir. Massa. Um grande abraço, pastor. Bom final de semana para você e até sexta-feira, se Deus quiser. Amém. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Conversamos então com o pastor Marcelo Santos, o nosso Somos Um, Universitários Missionários aqui na sua Rede 316. Sexta-feira que vem tem mais, viu? Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.